O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que nenhum profeta é honrado em sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido para a festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho que estava morrendo. Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós somos brindados, neste 4º dia da novena, em honra a Nossa Senhora da Piedade, na 4ª semana da Quaresma, a refletirmos, à luz da palavra que nos foi dirigida, um tema que nos é muito caro e que pouco se fala dele. Aliás, ultimamente, eu acho que as pessoas estão vivendo como se isso nem existisse. O que é esse brinde tão valioso que a liturgia de hoje nos apresenta? Ela nos apresenta a realidade mais certa que pode existir: o céu. Não falamos mais do céu. E quando falamos do céu, é de uma superficialidade tão grande que, ouso dizer, parece que nem nós acreditamos mais que o céu está para além dessas nuvens que a gente olha. Que o céu não é só simplesmente uma realidade, mas que está ao nosso alcance. Enquanto a Yara lia, a leitura me fez lembrar de um canto antigo, que eu até vou pegar o Fábio, mais ou menos de surpresa, que eu mandei para ele a cifra, que chama Jerusalém, que diz assim: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor.
o Senhor. Pode manter no tom, Fábio, por favor? É o que a leitura nos diz. Esse lugar onde não há choro, pranto, tristeza, dor, onde não haverá distinção, onde todos seremos um a cantar, é o lugar que Deus nos fala pelo profeta Isaías e que diz: eu criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas vão ser esquecidas e não mais voltarão à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultarão sem fim. Nunca mais se ouvirá a voz do pranto e do grito da dor. Ali não haverá condenação nem poucos dias de vida. O céu, meus irmãos, é o lugar que Deus preparou para nós. Preparado desde a criação do mundo para aqueles que o amam. O céu não é simplesmente uma realidade, é um modo de viver com Deus. Adão e Eva desfrutavam deste lugar onde não haverá pranto, dor ou tristeza, onde a morte não toca, onde o homem, a natureza e Deus são uma coisa só. Vale nos lembrar o livro do Gênesis. Adão e Eva viam a Deus face a face, conversavam com o seu Criador, mas pelo pecado, pela sedução da antiga serpente, nós somos privados, por nossa desobediência, por nosso orgulho, porque viramos as costas para Deus, deste convívio dos eleitos. O problema, meus irmãos, é que nós vamos nos cegando tanto ao longo da vida, que a gente passa a achar que o céu é uma historinha para consolar quem está triste. E começamos a viver a nossa vida com uma mentalidade mundana que diz assim: não, o céu é aqui e agora. Viva bem, aproveita a vida, que a vida é curta, vai passar. O Evangelho de hoje nos mostra exatamente o contrário. Jesus, que por compaixão nos mostra o céu. Veja, no centro do Evangelho de hoje tem uma frase: se essa geração não ver sinais e prodígios, ela não vai acreditar. Jesus faz tudo para mostrar aquilo que ele veio inaugurar: o reino da verdade e da justiça, da paz, da concórdia, do perdão. Mas nós, com o coração apegados, continuamos precisando de sinais. E qual que é o sinal? Olha que bonito. Antes que Jesus fosse, o filho do centurião já estava curado. Por causa de quê? Porque ele acreditou. Acreditou na palavra de Jesus. E aí o que Jesus diz? Podes ir, teu filho está vivo. A vida que nós queremos, meus irmãos, não é esta vida aqui. Esta vida aqui é marcada de fato pela dor, pela amargura, pela angústia. E todos nós, não adianta fingir, estamos de fato num vale de lágrimas, como daqui a pouco vamos rezar na Salve Rainha. Ora, dificuldades que nós passamos nas famílias. Tem hora que nós temos dificuldade na nossa própria saúde. Mortes de pessoas queridas. A pandemia está nos mostrando isso. Mas o que não nos faz desistir é a certeza que vem da palavra de Jesus. Há um contraste aqui no Evangelho. O Evangelho começa dizendo que Jesus tinha sido rejeitado pelos seus. Citando: nenhum profeta é bem aceito na sua própria terra. E Jesus vai andando. E alguém que é estrangeiro, pagão, que não vivia da esperança que Deus já havia feito pelos profetas, deposita a confiança no Senhor. Jesus devolve àquele menino algo que ninguém pode nos dar: a vida. Você pode até falar assim: Jesus falou algo óbvio, que nem precisa de bolinha de cristal. O cara chegou perto dele e falou assim: meu filho está para morrer, está muito doente. Jesus diz: vai embora, teu filho está vivo. Se a gente não tem fé,
A gente fala assim, caramba, eu gastei esforço, cheguei aqui para ouvir algo que eu já sei, meu filho está vivo mesmo, está quase morrendo, mas está vivo. Mas Jesus está devolvendo àquela criança algo que só Deus pode nos dar, a vida com V maiúsculo, a vida em comunhão com Ele. E quantas vezes, para viver neste mundo, por causa de 5 minutos de prazer, por causa de uma boa quantia de dinheiro, por causa de um cargo, de uma posição, por causa do nosso orgulho, nós trocamos a vida com V maiúsculo por estas coisas que passam. Hoje nós somos convidados a olhar para o alto, a lembrar que Deus preparou para aqueles que o amam um lugar onde não há dor, pranto, tristeza, e que nos faz hoje mortificar sim a nossa carne, mortificar os nossos maus desejos, na feliz esperança de que seremos exaltados por aquele que todos os dias nos livra da morte. A morte, meus irmãos, não é aquela coisa que vai acontecer quando eu e você estivermos inertes dentro de um paletó de madeira. Isso é inevitável. A morte é algo muito pior. Jesus já disse isso. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, eles não podem fazer mais nada. Mas tenha medo da verdadeira morte. Depois de matar o corpo, poder lançar o seu coração, a sua história, a sua vida no inferno. Se a gente para prestar atenção nisso, a gente vê. A vida não está aqui. Como uma criança não foi feita para ficar eternamente na barriga da mãe dela, né? Um bebê pode simplesmente pensar assim, aqui é o melhor lugar do mundo. E tem comida, tem calor, tem atenção, na maioria das vezes, né? Está recebendo tudo o que precisa dentro da barriga da mãe. Mas ele não foi feito para ali. Uma hora ele vai nascer. E nascer para uma vida que ainda não é a vida definitiva. Nós precisamos ter essa consciência, estamos sendo gestados para a eternidade. E para entrar no céu, basta apenas uma coisa: acolher a palavra que Jesus nos diz. O centurião acolheu, voltou para casa e depois verificou, é verdade, o meu filho foi curado, mas muito mais, o filho estava vivo, ganhou a salvação por força da palavra de Jesus. Até está aqui no lecionário do padre, de todo tamanho. O centro da liturgia de hoje é esta frase, vai, o teu filho está vivo. E será que nós realmente podemos testemunhar como aquele rapaz testemunhou que estamos vivos? Ou continuamos dando mais ouvidos às vozes que nos trazem morte, do que a palavra que pode nos trazer a vida, a palavra de Jesus, a palavra que nos salva. Esta semana é a semana da alegria. Começou ontem, vocês devem se lembrar, o padre nem vestiu roxo, o padre vestiu rosa, para nos lembrar justamente da alegria que consiste em colocar a nossa confiança em Deus, no Senhor. E hoje, vamos dizer assim, no segundo dia dessa semana, nós somos convidados a nos alegrar, porque Ele tem preparado algo muito maior. Como vai dizer o apóstolo o apóstolo João, o mesmo autor do Evangelho, mas na sua carta, que olho algum já viu, ouvido nenhum escutou, mão alguma conseguiu apalpar, razão nenhuma conseguiu entender e coração algum conseguiu sentir aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí está o exercício da nossa quaresma. Permita-me falar com tamanha franqueza. Qual rastro do céu a sua penitência já deixou em você até o dia de hoje? Qual saudades de Deus o seu jejum produziu no seu coração até hoje?
Qual proximidade do céu a sua oração tem trazido? Está na hora da gente despertar e voltar a olhar. Como daqui a pouco vocês vão me responder, e gostaria tanto que fosse verdade. Quando eu falar assim, corações ao alto, vocês vão me responder assim: o nosso coração está em Deus. Está naquele que é o autor e consumador da minha vida. Se o seu coração está em Deus, você tem a vida. Não precisa o padre pedir, vai, corações ao alto, eleva os seus sentimentos, eleva as suas emoções, eleva a sua alma para estar em Deus, porque vocês vão me responder, não, padre, o nosso coração já está em Deus. Mas eu sei que a cada dia nós somos tentados a fazer o contrário. Na primeira dificuldade que a gente tem, o nosso coração cai, né? Sai de Deus e começa a colocar o foco nas tentações, nas tribulações. O segredo é um só: acreditar na palavra. E a palavra que ele nos diz é uma palavra de vida. Pedro experimentou isso. Termino essa homilia como Pedro disse. Quando Jesus foi interpelado e disse uma verdade difícil para os judeus entenderem. Qual que é a verdade? Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. E Jesus, o povo começou a entender, será que ele está falando de comer da carne dele mesmo? Será que ele está mandando a gente beber o sangue dele mesmo? E Jesus diz, quem não come a minha carne e não bebe meu sangue não tem a vida em si. Pela terceira vez Jesus afirma, precisa mesmo comer minha carne e beber o meu sangue para que eu esteja em ti e você em mim. Aí o povo começa a sair. Isso é duro demais para nós. Esse negócio de comer carne, beber sangue, não dá. Jesus olha para os 12 que estavam com ele desde o início e pergunta assim. É como se Jesus estivesse falando assim, a porta também está aberta. Não querem ir embora não? Vocês não querem ir? E Pedro, e porque é Pedro, em nome dos 12 fala assim, nós vamos para onde, Senhor? Só tu tens palavras de vida. A palavra de Jesus é essa palavra que nos devolve a vida. Talvez o seu coração, meu irmão e minha irmã, está desesperado, sem esperança no céu, porque você já não ouve mais essa palavra. Ou então, ouvindo, está tão armado, por causa de ideologias tantas, e me desculpe a franqueza, muitas das vezes ignorantes e burras, porque fazem com que a gente coloque a esperança e a nossa confiança naquilo que não merece crédito, que é tão instável quanto uma areia movediça, que são os nossos sentimentos, a nossa razão e a nossa força. Ora, quem que é o homem para ser forte? Quem é que pode falar que vai ter saúde por mais 5 minutos? Quem é que pode confiar, por mais dinheiro que tenha, na força da sua fortuna, para lhe assegurar mais um dia de vida? Ninguém. A nossa razão conseguiu fazer proezas. Como às vezes hoje nós ficamos impressionados com o avanço científico, mas a nossa razão não é capaz de nos fazer muitas vezes o que é necessário, amar. Por isso, meus irmãos, às vezes nós chegamos diante da fonte, mais travados, e falamos aqui assim, e desculpa o gesto que o padre vai fazer, é como se nós fizéssemos assim com a palavra de Deus. Ah, isso aqui é coisa antiga, não vale nada, tem aqui agora o celular, tem informação muito mais precisa, isso aqui é muito mais correto do que está falando aqui. E a gente não acredita mais. E porque não acreditamos, a gente já não vive mais a esperança. E não vivendo a esperança, nós perdemos a vida e perdemos o céu. Hoje Ele quer nos devolver a certeza de que Ele espera de braços abertos, para que a gente não perca tempo para chegar nesse lugar, onde vale não a pena, vale o tudo. Porque Ele deu tudo por nós, naquela cruz, para que nós pudéssemos chegar até lá. Lá, naquela cruz está o segredo. Lá está o nosso tesouro. Ele chorou para enxugar as nossas lágrimas.
Ele se feriu para curar as nossas feridas. Ele morreu para que fôssemos salvos e para que nós pudéssemos ter a certeza e pudéssemos cantar como salmista: eu vos exalto, ó Senhor, porque de modo admirável me livrastes da morte. Qual foi o modo admirável? Fazendo-se como nós, morrendo a nossa morte, para dar a vida que só Ele pode nos dar. Deixa que Nossa Senhora da Piedade, aliás, eu até vou me delongar um minutinho a mais. O pessoal da Z2 dá um foco na Nossa Senhora da Piedade, e vocês que estão aqui, olhem para Nossa Senhora da Piedade. Talvez você possa pensar assim: o ápice da agonia desta mulher, com o filho dilacerado no colo, com o filho ensanguentado, mas essa mulher, nesse momento, com o coração partido, não perdeu a esperança em Deus. Por isso teve a força para receber o filho no colo, e foi a única que não precisou ir ao sepulcro, ver o sepulcro vazio. Mas nos atesta a tradição da igreja, que Maria Madalena, ao chegar, dando a notícia de que o sepulcro estava vazio, Maria rejubilou no seu Senhor, porque ela sabia: o poderoso fez em mim maravilhas, Ele é capaz de fazer nova todas as coisas. Maria foi capaz de viver a vida inteira com os olhos voltados para o alto. Por isso nem mesmo a dor roubou a paz do coração desta mulher. Ela esperava no seu Senhor, porque ela tinha certeza: para Deus nada é impossível. Existe um céu, e lá é destinado para aqueles que o amam. Que a quaresma nossa que estamos vivendo nos ajude a reajustar a bússola do nosso coração, para chegarmos ao lugar que Deus tem preparado, ao coração de Deus, que só é possível para aqueles que amam e escutam a sua palavra. Porque lá não existe choro, lá está o meu tesouro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, Yara. Lá está o meu Tenha coragem de falar isso para o seu coração. O meu tesouro está no céu, lá onde não há choro, onde não há choro, lá onde eu vou poder encontrar com os meus irmãos e juntos onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Para terminar, mais uma vez, lá está o meu tesouro, para o nosso coração se convencer. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Que hoje você possa agora ser renovado nessa esperança de um lugar que é o nosso tesouro e que está acessível para todos aqueles que amam e fazem e têm a radicalidade de confiar na palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E por